Como calcular o banco de horas? As horas excedentes de uma jornada de trabalho podem ser utilizadas para a folga dos colaboradores em alguns cenários. Porém, as empresas precisam pré-estabelecer um período para esse banco de horas. As empresas geralmente utilizam 6 meses para poder realizar esse fechamento. Passados esses 6 meses, por exemplo, as horas do banco de horas se tornam horas extras e as horas faltantes podem ser descontadas do salário do colaborador. Como calcular as horas extras seguindo a reforma trabalhista? Em primeiro lugar, é muito importante você considerar o salário base do colaborador. Nesse exemplo, a gente vai usar um salário de R$ 1.320. É preciso fazer uma divisão desse salário que a gente está usando como exemplo pela jornada mensal do colaborador. Por exemplo, se o colaborador trabalha 44 horas na semana, ele faz uma jornada de 220 horas no mês. Nesse exemplo, a gente vai usar um salário de R$ 1.320 do colaborador, considerando que ele tem uma jornada mensal de 220 horas. A matemática é, na verdade, bem simples. Ela é só uma divisão. Você divide o total do salário, que é 1.320, pela quantidade de horas que ele trabalha no mês, ou seja, 220, totalizando R$ 6 por hora de trabalho do colaborador. Agora que a gente já sabe quanto a gente paga por hora para o colaborador, a gente parte para o cálculo das horas extras. Depois dessa etapa, é importante acrescentar o adicional de 50%, que é a situação mais comum de horas extras. Essa prática é válida para o período diurno e dias úteis do colaborador. Para calcularmos o adicional de 50%, pegamos o valor da hora de trabalho, ou seja, R$ 6, vezes 50%, ou seja, 1,5. Isso dá um total de R$ 9 para cada hora extra do colaborador. Tá, e como é feito o cálculo da hora extra noturno em períodos da semana? Nesse caso, colocamos um adicional de 20% em cima da hora extra diurna, que já é de 50%. Para calcularmos o adicional de 20%, fazemos o seguinte: pegamos o valor total da hora extra 50%, que já calculamos antes, que dá R$ 9 para cada hora extra. Em seguida, fazemos o seguinte: pegamos os R$ 9 e adicionamos 20%, que é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. Isso dá um total de R$ 10,80 para cada hora extra trabalhada. Para fechar, temos ainda os casos de horas extras nos finais de semana e também em feriados, que são pagos com um adicional de 100%. O cálculo é bastante simples, já que precisamos apenas dobrar o valor da hora de trabalho do colaborador. No cálculo, vai ficar mais ou menos assim. Para dobrar o valor da hora trabalhada, fazemos o seguinte: pegamos o total da hora de trabalho do colaborador e adicionamos 100%, que é a mesma coisa que multiplicar por 2, e teríamos o resultado de R$ 12 para cada hora extra de trabalho. Para te ajudar nessa tarefa e deixar as coisas um pouco mais simples, temos uma calculadora de horas extras que mostra para você como funciona todo esse cálculo. Para calcular as horas extras a 50%, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos usar 220 como quantidade de horas da jornada mensal e um valor de salário de R$ 1.500. Adicionando esses dois dados, temos o valor da hora extra, que é igual a 10,23. Depois disso, a gente coloca o total de horas extras realizadas no mês. A gente vai utilizar 10 horas, dando um total de R$ 102,27 a ser pago como hora extra 50% ao colaborador. Para calcular as horas extras a 100%, vamos utilizar os mesmos dados do exemplo anterior, ou seja, 220 horas de quantidade de horas da jornada mensal e um salário de R$ 1.500. Aqui, descobrimos que o valor pago a horas extras 100% para o colaborador é de R$ 13,64. Supondo que o colaborador trabalhe 5 horas naquele mês, temos um total a ser pago de R$ 68,18.